o MCA da área 37, Ney Braga, e a companheira Vera, para tratar do tema apadrinhamento. Boa tarde a todos. Eu sou a Vera e, graças ao Poder Superior, eu sou uma A. E agradecer a todos, né, a presença de todos, o acolhimento. E por eu ser, né, escolhida para falar nesse tema tão bonito, que eu acho tão bonito, o apadrinhamento. E eu não quero começar com um parágrafo do nosso livro, Alcoólicos Anônimos, no capítulo 7, que ele diz assim: a experiência prática demonstra que nada garante tanta imunidade contra o álcool quanto o trabalho intensivo junto a outros alcoólicos. E aqui entra o apadrinhamento. Quando Bill, sóbrio, há alguns meses, foi atingido por uma intensa compulsão, ele se desesperou e pensou: você precisa de outro alcoólico com quem conversar. Você precisa de outro alcoólico tanto quanto ele de você. E ele encontrou, vocês sabem, né? Ele encontrou o Dr. Bob, que vinha já há tempos tentando parar de beber, sem êxito. Naquela época não se usava a palavra apadrinhamento. Os 12 passos não haviam sido escritos ainda. Mas Bill levou a mensagem para o Dr. Bob. E o Dr. Bob, por sua vez, resguardou a sua própria sobriedade e apadrinhou muitos outros, como nós soubemos, né? A gente sabe, porque lê a história de Alcoólicos Anônimos. E um padrinho, o que é um padrinho, uma madrinha? É simplesmente um alcoólico sóbrio que pode ajudar a resolver um único problema: como ficar sóbrio. E ele tem apenas uma ferramenta para usar: a experiência pessoal, não conhecimento científico. E isso também está no nosso Vivendo Sóbrio. Tem um antigo ditado que vocês conhecem em AA, que diz: fique ao lado dos vencedores. Foi isso aqui que me fez ficar em Alcoólicos Anônimos. Foi vendo, ouvindo as histórias de vida de vencedores numa sala de AA que me fez ficar ali. Porque eu queria ser igual a ele. Queria ser igual àquela pessoa que estava contando a sua história. Naquele desespero que eu cheguei, que eu queria mudar de vida, e escutando vencedores falando, eu só queria aquilo que eles tinham. Por isso que a escolha de um padrinho ou uma madrinha deve ser de uma pessoa que já tenha feito um certo progresso no programa de recuperação. Uma pessoa com quem a gente sente confiança, sente carinho, alguém com quem nós possamos conversar livre. Essa pessoa pode ser o nosso padrinho, a nossa madrinha. Porque o que é realmente amadrinhar em AA? Para mim, apadrinhamento em AA é amor incondicional e solidariedade. E isso, assim, quando eu falo de amor em AA, de solidariedade, eu fico muito emocionada. Eu tenho vontade de chorar, aquele choro gostoso, né, Sueli, que a gente estava conversando, porque eu volto lá. Eu volto quando eu cheguei em AA. O que eu recebi em AA. Como eu fui recebida e como eu fui apadrinhada. Porque ser padrinho ou madrinha
é realmente um dar e receber. Porque na mesmo instante que eu estou dando a minha experiência, o meu carinho, eu estou recebendo imunidade contra o álcool. E isso é amor. É um estender a mão, é caminhar lado a lado. Um padrinho não pode caminhar na frente, também não pode caminhar atrás, porque eles são iguais. Eles vão fazer o mesmo caminho e tem que ser de mão dada. Tem que ser mais acolhedor, menos corrigir, né? Mais amigo. É usar a literatura de AA como um guia espiritual. Não como um chicote ou uma arma para impor, ou às vezes até envergonhar o afilhado, a afilhada. Eu sei mais, eu sei a literatura de cor, eu sei tudo. Isso desencoraja um novato. E pode um padrinho, como eu tive um padrinho que era muito firme, dava a impressão que era brabo, mas ele era muito terno, ele era muito carinhoso, dava de sentir o coração do tamanho de um bonde daquela pessoa. Então, para eu ser verdadeiro, eu não preciso ser brusco, eu não preciso ser estúpida para dizer, né, a verdade. É entender recaídas. Recaiu, não quer mais, não ajuda mais, fica para lá. Tem que entender, um padrinho, uma madrinha tem que entender uma recaída. E não ficar, não desistir diante dessa dificuldade. E esperar também, porque cada um tem o seu tempo. Às vezes não é aquela hora, só não desistir, não pode desistir. Eu tenho uma experiência recente de uma afilhada que recaiu e eu fui atrás dela conversar e ela só me disse que ela ia beber, que ela precisava beber. E eu dei um tempo, só que de repente eu comecei a me sentir culpada. Eu senti que eu estava abandonando ela. E daí eu entrei em contato com ela, eu falei com ela e ela me mandou de volta um áudio chorando de emoção por eu ter procurado ela. E eu não falei em bebida, eu não perguntei se ela estava bebendo, porque eu tentei me colocar no lugar dela. Eu não gostaria que fizesse isso. E eu continuo conversando com ela. E ela sabe que quando ela quiser, quando ela precisar, quando for o tempo dela, a sala está aberta, os corações dos companheiros e as companheiras estão abertos também para recebê-la lá com todo carinho, sem julgamento, sem apontar o dedo, para ela fazer a caminhada conosco. E daí no mais, confiar que a prática dos 12 passos, ele fará o seu trabalho. E é sugerido, a gente já escutou que em AA é sugerido que homem escolha um padrinho homem, mulher escolha mulher, e a gente sabe o porquê, né? Porque evita, às vezes reduz a probabilidade do envolvimento emocional. E daí já foi me perguntado, né? E se o padrinho, se a madrinha não puder atender? Porque nem todo mundo está disposto toda a vida. Porque um padrinho, uma madrinha também tem a sua vida, tem as suas dificuldades, tem os seus afazeres. Mas daí nós temos mais companheiros que eu posso recorrer, que eu posso chamar. Tem reuniões de AA para ir. Lá eu tenho ajuda. E ter um padrinho, ter dois padrinhos, duas madrinhas, eu escuto muito, eu vejo muito falar nisso.
Eu tive a felicidade de ter um padrinho e uma madrinha. Uma madrinha que eu escolhi e um padrinho que me escolheu. Eu nunca tive problema com eles, porque eu conseguia separar os dois, separar os conselhos. Eu nunca levei uma conversa de um para o outro, que às vezes o alcoólico tenta manipular, né, para receber respostas que ele quer, não que precisa, mas que quer receber. Mas é só separar as coisas e escutar o padrinho ou a madrinha. E se eu não gostar do padrinho ou da madrinha, se daqui a pouco eu tiver um atrito, ou se eu quiser mudar de madrinha ou padrinho, tem liberdade, pode fazer. Dentro de nós sabemos que não é nada obrigada. E isso foi também uma das coisas que me cativou em AA. Porque quando eu cheguei encharcada de álcool, se alguém me impusesse alguma coisa, eu não ficaria ali. Eu não ia ficar. Mas foi como eu disse lá no começo, Alcoólicos Anônimos não é só o apadrinhamento. Alcoólicos Anônimos inteiro é puro, puro amor. E se sair disso, não está certo, não faz bem, não vai dar certo. Se quiser impor, se quiser julgar, se quiser apontar o dedo, não vai dar certo. Porque o amor não faz isso. A ajuda não faz isso. E cada um se lembra de quando chegou. E daí eu fiquei em Alcoólicos Anônimos. E de repente me falaram em recuperação, unidade, serviço. E como que daí um padrinho vai fazer para, né, o afilhado se interessar pelos serviços de AA? Uma é o exemplo dele. Se eu faço um trabalho, se eu tenho encargos, faço trabalhos dentro de AA, e a minha afilhada, o meu afilhado vê como eu estou agindo, ele vai querer fazer também. Isso motiva. O exemplo motiva. O exemplo abre o interesse dele aí. Eu tenho uma afilhada que está aqui na sala e ela vai me dar liberdade de eu contar uma coisa que hoje, ela me falou hoje e eu fiquei assim, mais orgulhosa de você. Mais do que eu sou, eu fiquei. Ela leu ali apadrinhamento em serviço e ela me disse assim, madrinha, apadrinhamento em serviço é o que você está fazendo comigo, né? E daí, quando eu escuto uma coisa dessa, eu vejo que o meu 12º passo não está sendo mal feito. O meu 12º passo não está sendo em vão. Porque realmente eu sou a madrinha de quando ela entrou em Alcoólicos Anônimos e agora ela está sendo apadrinhada nos serviços de AA. Como? Ela me vê fazer alguma coisa em AA e ela já está fazendo. Então me deixa assim, mais agradecida, porque eu sei que isso me dá muitas 24 horas de sobriedade. Me dá segurança na minha sobriedade. E me deixa mais grata e me dar mais valor e mais respeito à minha sobriedade. Porque eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei aonde que eu estou. E eu estou no lugar certo. Com gente certa, fazendo o que é preciso. Então, eu posso ter um padrinho de serviço e um padrinho de AA? Posso, claro que posso.
Eu tenho liberdade em Alcoólicos Anônimos. Mas o padrinho de serviço, como eu disse, ele começa com o exemplo dele. E começa mostrando o que é que tem para fazer ali dentro. Quais os encargos que tem para fazer. Leva junto esse afilhado, essa afilhada, para ir, para ver como que é feito. Porque em Alcoólicos Anônimos, uma das coisas também importante que o afilhado ou a afilhada deve saber desde o início, desde o primeiro serviço que presta, é compreender que uma rotatividade permite que mudar de serviço, não ficar no mesmo e dar oportunidade para quem está chegando. É muito importante isso. E também a rotatividade... Ai, que bom, obrigada. A rotatividade também deixa ciente quem está chegando que ficar muito tempo num encargo não é muito bom, não é aconselhável, não se deve fazer, porque pode se sentir, quem está ali no encargo, pode se sentir um pouco possessivo, e isso desencoraja o novato. Então, se tem uma rotatividade, o novato se anima a trabalhar, porque a gente sabe que o produto, o serviço de AA, são as coisas mais importantes para nós depois da sobriedade. Né? É o serviço. E o apadrinhamento é importante nisso. Está começando, não tem experiência, não vai. Leva para ver como que faz. Eu tinha 3 meses de não sabia absolutamente nada, estava ainda revoltada de estar ali dentro, tinha uma série de dificuldades, e eu fui convidada para ir levar uma mensagem. Gente, eu não esqueço daquilo nunca, todos esses anos, marcou a minha vida. E aquilo ali foi o primeiro ensinamento de levar mensagem que eu recebi. Foi indo junto, foi vendo como meu padrinho, minha madrinha fazia. E eles faziam bem. Aí eu procurei fazer a mesma coisa. Eu procurei seguir aquele caminho. Porque o serviço de AA é tão importante para quem está em AA, para quem está chegando em AA, também se sentir importante e também ver a seriedade da irmandade. Que não é qualquer irmandade, que não é só para passar o tempo, que não é só para parar de beber. Aliás, eu já escutei muitas vezes dizer que Alcoólicos Anônimos serve até para parar de beber. Eu aprendi desde lidar com finanças, começando aí nas reuniões de serviços de Alcoólicos Anônimos. Eu aprendi muito ali. Para a minha vida lá fora, eu aprendi dentro de Alcoólicos Anônimos, mas desde o começo. Porque meu padrinho não tinha medo de me levar nas reuniões de serviço, nas assembleias, não tinha medo de me levar. Ele dizia, vai e fica escutando, é assim que você aprende. E depois eu ia perguntar. Se ele não tinha tempo, eu perguntava para outros. Tem muitos membros de Alcoólicos Anônimos com tanta experiência que pode passar o seu conhecimento. E com carinho, porque não é só o apadrinhamento de quem chega em Alcoólicos Anônimos que precisa de carinho, de atenção, de não apontar o dedo. Assim como um líder não aponta o dedo para o erro, um padrinho também não faz isso. E tudo isso é importante e para mim, ser madrinha é uma responsabilidade muito, mas assim, muito grande. E no serviço,
igualmente, igualmente, porque como eu disse ali, o produto de Alcoólicos Anônimos, que são os nossos serviços, são as coisas mais importantes depois da nossa sobriedade. E eu não posso deixar de falar, deixar de mostrar aos meus afilhados, às minhas afilhadas, que não pode se dedicar inteiramente ao serviço, porque pode esquecer de cuidar da sobriedade. Como eu já vi, e alguns de vocês já devem ter visto, que tem pessoas em Alcoólicos Anônimos que se dedicam tanto a encargos que esquecem da própria sobriedade. E recai. E recai. E como que eu vou prestar serviço se eu não cuido primeiro da minha sobriedade? Eu tenho que estar sóbria para daí trabalhar. E o 12º passo só pode ser feito com isso. Porque se eu não for sincera, se eu não for honesta comigo mesma, como é que eu vou passar tanto na chegada de um novato, quanto no apadrinhamento de serviço? O que é que eu vou passar para eles? O que é que eu vou falar? E de repente ele vê a minha vivência e não é compatível com aquilo que eu estou falando. Isso é decepção. Isso não é bacana. Então é para mim, que eu só posso falar de mim, é uma responsabilidade imensa, imensa. É como educar um filho, é para a vida, não é por um instante. É uma vida nova que a pessoa está começando, tanto na sobriedade quanto no serviço. E para os dois ela precisa de honestidade, de toda a honestidade que ela tiver, senão não vai funcionar. E ela precisa pôr o ego de lado, porque ela tem que saber que ela está trabalhando, não é para a madrinha ou o padrinho, não é para o amigo ou para seja lá quem for. Ela está trabalhando para uma irmandade. E uma irmandade séria, que nós sabemos que é séria, que garante as vidas, pelo menos a minha, garante a minha vida. Então eu levo a sério, eu tenho um peso, mas um peso bom que eu carrego dessa responsabilidade, porque eu sei que é vida, é vida. Não é nenhuma brincadeira, nós não vamos terminar amanhã. Eu estou em Alcoólicos Anônimos, mas termina amanhã, termina semana que vem. Não, não termina amanhã nem semana que vem. É para a vida inteira. E para cada vez melhorar mais. Cada vez ser uma pessoa melhor. Tanto na sobriedade quanto no serviço de Alcoólicos Anônimos. Por que que nós temos tanta falta de servidores? Por que que nós não temos rotatividade? Será que nós estamos falhando nesse apadrinhamento, no serviço? Eu penso muito, muito nisso. Porque tem que haver alguma falha. Tem que ter alguma coisinha aí que não está saindo bem. E nós precisamos rever isso. Nós precisamos avaliar e melhorar isso, para nós termos mais servidores. Tanto nos grupos, quanto no distrito, quanto qualquer parte da estrutura de Alcoólicos Anônimos, nós temos falta de servidores. E de repente, aquela não querer uma responsabilidade. Será que isso não foi uma falha lá, que eu tive em apadrinhar essa menina? Será que eu falhei lá? Não fui eficiente o suficiente para ela se sentir atraída por esse encargo? Para ela pegar essa responsabilidade? É de pensar muito, muito nisso tudo. E eu acho que eu não marquei o tempo, mas
Tá, então vai ter esses minutinhos, é para descansar. E eu só quero terminar a minha fala com um parágrafo também do nosso livro Viver no Sóbrio, que é o que fizeram meu padrinho, minha madrinha fizeram comigo. Que diz assim que os melhores padrinhos e madrinhas ficam realmente encantados quando o novato é capaz de ultrapassar a fase do apadrinhamento. Não que precisemos seguir sozinhos, mas quando chega o tempo, mesmo a avezinha deve usar as suas próprias asas e iniciar a sua própria vida. Feliz revoada. Obrigada, gente. Pessoal, como a Vera foi bem breve, se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem alguns minutos. Quiser fazer alguma pergunta para a Vera aí, que ela possa trazer mais informação, fiquem à vontade. Lógico, não sabemos tudo, né, Vera? Mas o que sabemos nos pertence. Como ele estava dizendo, não sabemos tudo. E isso também um padrinho, uma madrinha não é perfeita. Não sabe tudo, né? Nós somos iguais. Assim como eu digo para minha filhada, nós estamos iguais. Tanto na sobriedade, quanto nos cuidados dessa sobriedade. Ah, você tem tanto tempo, você não tem perigo mais de recair. Tenho igualzinha a você. Igualzinha a você. Ah, porque você faz tanto tempo, você sabe. Não, eu não sei. Eu tenho a literatura, onde eu procuro saber as coisas. E eu tenho pessoas que eu posso me informar, que eu posso conversar, que diz também para mim o que eu preciso. E eu preciso. Eu moro em Matinhos, e nós tínhamos uma fala na rádio, todo sábado, 20 minutos. Infelizmente não tem mais, porque queriam que nós levássemos patrocinadores e a gente sabe que não pode. E daí chegava muitas perguntas, né? E muitas delas eram assim: nossa, você ainda precisa, com esse tempo que você tem, você ainda precisa de AA? E eu escuto hoje isso. Ah, não vai me dizer que você ainda vai à reunião do AA. Mas você não está tanto tempo sem beber? Eu digo, sem beber eu estou. Mas eu não melhorei o suficiente a minha vida. Eu preciso ir cada vez mais. E no serviço, cada vez mais. Nos encargos de AA, cada vez mais eu preciso de apadrinhamento. Eu preciso de gente que me ensine. Por isso nós estamos iguais. Eu não sou diferente da minha filhada. Nem ela, é aquilo que eu disse, é não caminhar nem à frente nem atrás. É caminhar do lado. Ah, mas você sabe a literatura? Não, eu não sei, eu vou lá e vejo. Eu não vou usar o que eu sei da literatura para humilhar a minha filhada, para mostrar para ela que eu sei e ela não. Que ela é menos do que eu, porque eu já sei a literatura. Não posso. Isso não faz parte de Alcoólicos Anônimos. Se é amor incondicional, não faz parte de Alcoólicos Anônimos. Eu tenho que caminhar junto com ela, de mãos dadas com ela. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta. Quantos de vocês já ensinaram? Segurando ali, ó. Quantos tombos caíram? Vocês abandonaram a criança? Não, foram lá e curaram o machucado. E de repente não estava andando de bicicleta sem ela saber? Você soltava e ela não estava andando sozinha de bicicleta? É isso o apadrinhamento. É esse amor, é esse carinho. É esse não humilhar, não envergonhar, não ser bruto.
Temos pergunta? Que bom! Vocês viram só, pessoal? Um comentáriozinho que eu fiz ali, ó, quanto assunto a mais que deu. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou uma alcoólica em recuperação, só por hoje, não bebi e não pretendo beber. Eu sou de Londrina e represento aqui o grupo de propósito feminino Florescer. E a minha pergunta tem a ver com recaída. Então, qual a melhor conduta, ou qual a conduta aconselhável do padrinho ou da madrinha, quando o seu afilhado, que estava caminhando muito bem, ou pelo menos parecia estar, recai? E ele não te pediu ajuda antes de beber, ele não te pede ajuda depois que bebeu, né? Você só é comunicado de que ele bebeu, e a gente sabe que isso é muito, muito comum acontecer. Tem afilhados que continuam na sala, apesar de estar tendo recaídas sucessivas, e afilhados que se afastam da sala, infelizmente. Então, num caso e no outro, e quando ele não te pede ajuda, né, qual a melhor conduta do padrinho ou da madrinha? Olha, eu falei para vocês da minha experiência que eu tive, e é recente, né, de uma afilhada que ia bem, ia muito bem. E sem pedir ajuda, ela recaiu. E eu, como sempre eu fazia, eu entrava em contato com ela todos os dias. Foi aí que eu fiquei sabendo que ela tinha recaído. E ela disse que ela não queria voltar. Ela voltou um pouquinho para a sala, saiu e disse que ela não queria mais voltar. Foi o que lembra que eu falei que eu fiquei com um sentimento de culpa? Porque daí eu deixei, respeitei o tempo dela, mas daí eu fiquei com um sentimento de culpa, parece que eu tinha abandonado. Foi quando eu voltei a falar com ela, só que até hoje eu não falo de bebida para ela. Porque eu tenho que eu falei aqui, respeitar, eu pelo menos na minha experiência eu faço isso, respeitar o tempo dela. E eu não julgo ela, eu não maltrato, muito pelo contrário, porque eu sei que quando for o tempo, ela vai voltar para a sala. Como aconteceu com outra pessoinha também. Começou e de repente recaiu. E eu respeitei também, porque não era o tempo. E daí ela voltou. Ela voltou e ficou. E a esperança é essa, de voltar e ficar. Agora, quem vem, nós temos muitos no grupo que entram, ficam um tempo e daí desaparecem. Até no contato, desaparecem. Quando a gente tem o contato, a gente entra ainda, conversa, pergunta como está e tudo mais, mas de repente eles mesmos, porque daí eu penso que não é o tempo. Porque o caminho eles já sabem. Eles já sabem o caminho, eles já sabem como é que funciona. Eles já sabem uma coisa que eu deixo claro para essa minha filhada. Não esqueça que eu estou aqui, que o grupo está aberto e a tua cadeira está lá. Está lá te esperando para a hora que você quiser, a hora que você achar que deve. E só. Não temos outra coisa para fazer. Eu não posso exigir dela. Também eu não posso brigar. Porque a gente falou aqui, eu falei, Alcoólicos Anônimos é amor incondicional. Então eu não posso estar
pressionando. Que a gente sabe também, eu não esqueço de quando eu bebia. A gente sabe que se pressionasse a gente por qualquer coisa, a gente fazia o contrário. A gente fazia o contrário. E o bêbado de hoje não é diferente. A doença é a mesma. E a vida, o que acontece, difere um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é tudo a mesma coisa. Por isso a gente fica em Alcoólicos Anônimos, porque a gente se vê na história de cada um. E daí é só entregar na mão do poder superior e esperar. Quando chega a hora, eles vêm. Certo? Opa, eu ia perguntar se tinha mais pergunta, mas já apareceu mais pergunta. Boa tarde, eu sou Agripino, alcoólico em fase de recuperação. Agradecido e agraciado por estar aqui e mais feliz ainda tendo você, companheira, fazendo parte da minha recuperação. Então, mas a minha pergunta é, há alguns anos eu participo da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e eu tive assim, muita dificuldade em levar uma mulher para o grupo, sabe? Mulheres, companheira alcoólica igual a mim. E hoje a gente tem 4 companheiros dentro do grupo, atuando, né? Feliz, participando. E eu gostaria de saber, com a companheira, né? Qual a dificuldade das companheiras, das mulheres, né? Procurar ajuda, né? Se é vergonha ou se é medo, porque há muita dificuldade. Para a mulher, é difícil beber e é difícil procurar ajuda e é difícil se recuperar. Tudo é muito ruim, muito ruim. Uma é vergonha. Principalmente se ela é mãe, é muito difícil. A vergonha de estar ali. E depois nós temos, não adianta querer negar, que nós temos ainda em Alcoólicos Anônimos, e vamos ter, porque faz parte da cultura, o machismo. Nós temos muitas companheiras que chegam e num grupo que tem só homem e se sente mal, não querem ficar. Nós temos companheiras que são assediadas dentro de grupo desde a primeira vez. É difícil e as outras ficam sabendo e têm dificuldade em chegar lá. Tem muita dificuldade. Isso eu acho que tem algumas pessoas aqui que já me ouviram falar sobre esse tipo de coisa de mulher em grupo de Alcoólicos Anônimos. Eu sei, olha, às vezes eu fico assim imaginando a cara do Dr. Bob quando uma mulher bêbada chegou para ele pedindo ajuda. Eu tento assim imaginar a cara, porque eles não faziam ideia. Não era para mulher. Porque se hoje nós temos preconceito com mulheres que bebem, imagine há 90 anos atrás. Eu acho que as mulheres bebiam com inteirinha, né, feito múmia embaixo da cama com a luz apagada. Eu faço ideia disso. Agora imagine uma mulher alcoólatra chegar para ele pedindo ajuda porque é uma bêbada. O desespero do homem. Porque ele não era de negar ajuda. Ele teve que pedir ajuda para as mulheres. Para as mulheres dele e do Bill. Porque eles não sabiam lidar. E a gente sabe também o sacrifício das primeiras mulheres em AA. Teve suicídio, teve expulsão de grupo, teve um monte de coisa. Então hoje nós temos que lutar pelo nosso lugar nos grupos de Alcoólicos Anônimos, não só por nós. Primeiro, claro, por nós, mas por aquelas mulheres que muitas deram a vida lá no começo.
Nós vamos jogar no lixo aquilo lá? Foi nos dado também a liberdade de frequentar Alcoólicos Anônimos. E nós vamos continuar. Então nós precisamos desse acolhimento. Mulher alcoólatra chega num grupo de AA, ela não chega procurando homem, ela não chega procurando sexo, ela chega pedindo ajuda porque ela está morrendo. Porque ela é uma bêbada igual qualquer um que chega lá pedindo ajuda. E daí tem certos membros que se aproveitam disso, dessa fragilidade, e assediam a mulher. Isso é coisa que se faz ser uma vergonha para Alcoólicos Anônimos. Uma vergonha. E daí elas têm medo de chegar. Outra, quer ver? Aqui em Toledo tem alguma clínica só para mulheres alcoólatras? Curitiba, eu acho que não tem nenhuma. Agora tinha, não tem nenhuma em Curitiba. E daí? E daí onde é que nós vamos? E onde é que nós vamos procurar ajuda? É essa a dificuldade. As portas se fecham. Se fecham. Só que nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Ó, quantas mulheres tem nos encargos de Alcoólicos Anônimos? Gente, nós temos mulheres competentes. Competentes. Quantas mulheres tem? Quantas mulheres tinha sentada nessa mesa hoje? No grupo de vocês, do distrito de vocês? Não, parece que mulher não presta para isso. O que é isso? Tem mulher que faz serviço dentro de ar muito melhor do que homem. Mulher sabe muito bem administrar uma casa. Uma casa que não é brincadeira. Como que ela não vai saber fazer alguma coisa dentro de ar? E quando ela não sabe, ela procura aprender? Para ir lá e fazer bem feito? E por que não? Por que não? Será que até dentro da nossa irmandade que salva vidas, nós vamos ter que aguentar até quando o machismo ali dentro? Nós somos capazes. Nós também não bebemos mais. Nós também já fizemos mudanças das nossas vidas. E muitas mudanças. E nós conhecemos, nós procuramos conhecer a estrutura, a história de Alcoólicos Anônimos. Então, qual é a dificuldade de colocar, apadrinhar as mulheres para encargos dentro de Alcoólicos Anônimos? Nós temos que continuar lutando com isso. Parabéns por ter 4 mulheres no grupo. Não, você ainda tem tempo. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, vamos explorar a Vera, que eu estou gostando muito do que ela está falando aqui. Mas enquanto ninguém faz pergunta, né, então, já pode chegar, só vou passar um pouquinho do histórico da Vera aqui. Né. Atualmente ela é delegada suplente da área 37, é coordenadora do grupo online, já. Me passou o coordenador, eu pedi RSG e falei, então tá. Então, corrigindo, é RSG do grupo Inovação Online e foi diretora administrativa do ESL. Vamos lá, vamos explorar. Boa tarde, sou Isabel, companheira, sou de Florianópolis. Eu tenho 1 ano, 8 meses e 11 dias hoje de sobriedade. E
Agradecer a palestra da companheira, me ajudou muito. Foi atrás disso que eu vim, porque eu sou companheira de um grupo que só tem eu, de mulher, né? E eu estou fazendo CTO, mas, porém, eu não fui convidada pelos companheiros. Eu me ofereci, eu corri atrás para aprender, né? E como um companheiro que me antecedeu perguntou qual é a dificuldade de a mulher estar dentro de uma sala, são essas dificuldades, porque eu passo por isso, né? Eu corro atrás de conhecimentos e participar, em vez de ser acolhida. Não são todos, né? Graças a Deus eu tenho um padrinho que é maravilhoso, mas muitos companheiros, em vez de ajudar, eles fazem chacota, eles querem diminuir a companheira dentro da sala. Eu estou falando de mim, né? E eu passei por isso há poucos dias, quer dizer, é sucessivo o negócio. Como já tive vontade de desistir e não pode. Eu pensei em mim no momento. Eu gostaria de saber como proceder, como eu, Isabel, proceder com assédio, né? Quando eu quero aprender, correr atrás, os companheiros tirarem sarro, né? E fazer isso sem pôr a Irmandade em risco, né? Porque eu, falando de coração, eu já cheguei ao ponto de deixar bem claro nos grupos que eu frequento, que se vierem com gracinha para cima de mim, me passar a mão, me assediar, como já fizeram com outras companheiras, eu irei com a minha mãozinha na cara, já que é assim que eu vou ter que impor para me respeitarem e conseguir o meu lugar dentro da Irmandade. É isso, porque eu estou aqui lutando pela minha vida e pelas aquelas que estão para vir. Obrigada.